Como deixar Sócrates de fora desses estudos, pois não somos nós os pós-socráticos? Sócrates dizia que nós, seres humanos, podemos viver em 4 estados de consciência. Essa ideia faz parte dos debates neoplatônicos. Um estado primeiro mais baixo dele, ele falou que era Eicácia. O segundo estado é Piscis. O terceiro estado, Dianoia. E o quarto estado é Nous. O que é isso, Javier? São os 4 níveis ao qual a sua consciência pode estar se expressando. Fique comigo até o final dessa ideia, porque ela completa essa trilogia, ao qual nós dizemos dos 3 estados da manifestação dos modos da natureza material. Nós também falamos das 4 nobres verdades do budismo. E aqui vamos trazer os 4 estados de consciência socrática. Essas 3 ideias fazem parte de um modelo de pensamento ao qual você pode se apoiar para o desenvolvimento psíquico da sua consciência divina manifesta aqui na matéria. Então, Sócrates ele dizia que o primeiro estado, o estado de Eicácia, é quando os seres humanos estão em um nível de consciência que se expressa na ignorância. E para figurar esse nível de consciência, o Sócrates dizia, eles não só ignoram, como também ignoram que ignoram. Eles não só não sabem, como também nem sabem que não sabem. É o nível da total escuridão, é o nível da obscuridade. E uma frase mestra diz, eu daria tudo o que sei por 0,5% daquilo que eu não sei. Nós podemos dizer que a consciência no estado de Eicácia, o estado do adormecimento psíquico, ela também se assemelha a essa ignorância que é simplesmente o ato de ignorar. Em muitos momentos da nossa vida, nós ignoramos novas possibilidades, novos caminhos, novas amizades, novos encontros, novas ideias, novos estudos, novas dietas, novas disciplinas. O ato de ignorar é simplesmente a ignorância, o simples ato de você se fechar. Naquele momento, a sua consciência está espelhando essa ignorância, esse nível mais baixo. Você poderia, nessa hora, abrir um pouquinho do seu coração para poder viver uma nova possibilidade, e na nova possibilidade, você conseguir extrair mais um pouco de sabedoria, pois lembre que é o novo que traz o desenvolvimento. A criança ela tem uma sensação de alegria e de ananda ao longo do dia, porque a cada momento ela está tendo um contato com algo novo e aquilo traz a sensação da sofia, do conhecimento. Tudo bem? Lógico que nós temos que ignorar aquilo que não nos faz bem. Nós também temos que ignorar todas as coisas que são prejudiciais à nossa vida. Porém, a nível de conhecimento, de avanço, nós precisamos de abrir para as novas possibilidades. No segundo estado de consciência, na ideia socrática, nós temos o nível de Piscis, é onde que a consciência ela está no nível da vigília, porém ela ainda continua dormindo, onde também nós temos níveis das crenças, das ideias, das ficções mentais e também um nível de um pouco conhecimento sobre o tema. Então Sócrates ele figurava dizendo que o ignorante, em algum momento, ele ia receber uma informação sobre o assunto.
ele é ter o contato com aquela ideia. Então você imagina, nós estamos aqui no curso de desenvolvimento psíquico para o desdobramento astral e você vai comunicar isso com o professor da sua universidade, com o diretor de uma empresa, com um amigo inteligente, e muitas vezes essas pessoas não têm noção nenhuma desse assunto. Nesse momento, o ignorante ele pode se fechar ou ele pode abrir-se um pouco para a ideia. Ao abrir para uma nova ideia, entra-se no segundo estado de consciência, o estado de Piscis, porém a pessoa ela começa a ficar meio a pá da ideia e isso gera uma confusão mental. Todas as vezes que nós vamos entrar em um novo ciclo, em um novo ambiente, todas as vezes que nós vamos entrar em uma nova ideia, acontece que por não termos ainda experiência suficiente, nós entramos num estado de confusão mental. Fica mais ou menos, beleza, eu estou sabendo que isso está acontecendo, eu tenho essa notícia, porém ainda não alcancei o nível de informação e de maturidade para poder debater profundamente sobre o tema, defender a ideia ou ter um senso crítico pessoal. Então esse é o estado de Piscis, é a hora que a pessoa começa a ficar pá. Todas as vezes que você entra num assunto novo, vai te dar um estado de confusão mental, mais ou menos, e você precisa de avançar nos estudos. Essa que é a solução. A solução é o aprofundamento. Todas as vezes que você estiver confuso sobre qualquer questão da sua vida, todas as vezes que a questão te deixar perplexo, você precisa de buscar alguma fonte que tenha mais experiência, mais confiança, que saiba mais do que você e possa te esclarecer sobre o tema. E sempre é importante você compreender que esse nível de consciência vai se expressar pela vida, hora e outra. E quando você estiver nesse estado, a saída, a superação é buscar se aprofundar. Mas o Sócrates também dizia que no nível de Piscis as pessoas estão apegadas ao labirinto das ideias, ao qual tinha um mito grego que figurava o labirinto de Creta. No labirinto de Creta tinha um Minotauro, o demônio da mente, o deus Minos, com a cara de um touro chifrudo, a besta psicológica interna. Então, dentro da nossa mente existe um labirinto e esse labirinto é o labirinto das ideias, é o labirinto das crenças. Esse segundo estado de consciência, Piscis, nesse labirinto das mentes existe uma luta antitética entre o bem e o mal, sobre isso ou aquilo, sobre a luz ou sobre a sombra, devo ou não devo fazer, me disseram que era para mim fazer, mas eu não sei se eu farei, os meus amigos fazem, mas eu não sei se eu quero fazer, e essa luta mental. Então, se você se encontra sempre nessa antítese mental, nessa luta dialética das suas próprias ideias, sempre vivendo um cabo de força, você precisa de cessar, dar um basta nesse pensamento ideológico mental a fim de avançar sobre ele, que seria o terceiro estado de consciência socrática, que já é a busca pelo vazio iluminador, e na busca pelo vazio iluminador, a organização e o domínio mental. Então, se você vê que a sua mente é mais ou menos louca e que as ideias ainda contrastam em seu interior, ou se você percebe que você ainda tem uma mente que está no nível das paixões, Maria vai com as outras, sempre levando a ideia do outro muito mais em consideração do que a sua própria ideia, levando o elogio ou a crítica do outro em mais consideração do que o seu ponto de vista pessoal. Se você estiver nesse nível, você precisa de trabalhar e sair do seu embaralhamento. É como se a sua mente tivesse embaralhada. A sua mente ainda não tem um centro de consciência permanente,
ao qual nós vamos trazer um tema tópico especial sobre essa ideia. Então, nós precisamos de fazer um trabalho, um estudo psíquico sobre como que nós nos encontramos a nível da mente. Se você estiver preso às crenças das ideias, né? O Jesus falou que teria que ser quadrado, Moisés falou que tinha que ser redondo, e o Hermes falou que tinha que ser oval. E o que eu faço agora? Se você estiver preso nas ideias, no mundo das crenças limitantes, levando em consideração que todas as crenças são crenças limitantes e que você tem que cessar esses padrões de crenças que te limitam para alcançar o nível da verdadeira prosperidade e abundância do universo, que é as infinitas possibilidades. Então você tem que fazer essa análise. Se você se pega preso no mundo das crenças, você ainda está preso nesse segundo estado de consciência. No segundo estado de consciência, nós ainda estamos atados ao reflexo pervertido do nosso próprio ego. E temos que avançar, temos que dar um passo na nossa caminhada espiritual, que é o terceiro estado socrático, ao qual ele diz que é o desenvolvimento da consciência dianoética, é o dianoia, é um conceito, porque nous é o estado espiritual iluminado ao qual ele alcançou. É importante lembrar que Sócrates era analfabeto e ele também era anágrafo, ele não sabia ler nem escrever, todo o conhecimento foi oral, e ele teve acesso a esse conhecimento através da percepção direta das verdades como elas são, que é um estado iluminado. E ele falava que nós temos que buscar esse estado iluminado, que é o terceiro estado, ao qual nós vamos fazer uma revisão psicológica completa, uma autoanálise profunda de tudo que se passou na nossa vida, de tudo que se passou na nossa eternidade, até chegarmos num nível de termos a opinião própria sobre cada fato, fenômeno ou acontecimento. Esse é o estado almejado. Quando a pessoa entra nesse estado e tem consciência desse estado de consciência, nós podemos dizer que nasceu o iniciado. A pessoa que agora vai fazer a revisão psicológica e na revisão psicológica vai ressignificar a vida e no ato de ressignificar vai fazer a reconstrução de si, baseada no seu conceito, no seu ponto de vista pessoal, na sua maturidade espiritual perante a sua evolução pessoal, porque você está com você mesmo no universo, na eternidade, para todo sempre. Amados, você nasce sozinho e vai morrer sozinho. Na eternidade, nada te prende. Você não sabe qual será a circunstância do seu próximo nascimento. Você não sabe qual será a circunstância da sua morte, qual será o cenário e com quem você estará. Pode ser que todas as peças do tabuleiro mudem, inclusive mude a qualidade do tabuleiro, e se mudar o tabuleiro, muda as regras do jogo. Assim se sucede a cada nascimento e a cada morte. Então pega a visão comigo, meus queridos. Nós temos que fazer um estudo e um trabalho psicológico sobre nós. Esse estudo e esse trabalho psicológico, ele é inadiável. Ele deve de ter uma recorrência constante no aqui, agora e sempre. O meu amigo e venerável mestre Samael Aun Weor, ele dizia: quem não está trabalhando sobre si está perdendo tempo inevitavelmente. Então você deve de manter um estado de alerta percepção, de acordo com o mestre Samael, como um vigia em época de guerra. Então você tem que manter um estado de percepção e alerta sobre você, sobre o seu trabalho psicológico. Nós podemos dizer que no terceiro estado de consciência nasce aquela ideia de orai e vigiai.
Orai para o seu Deus interior dentro do teu templo e da tua morada, e vigiai os seus padrões psicológicos, vigiai os seus ladrões energéticos que são o seu ego. E nós precisamos de entrar profundamente no estudo psíquico do ego para que possamos adentrar profundamente nas verdades do astral sem nos perdermos ou desviarmos. Mas primeiro venha cá para nós trabalharmos a consciência. Então preste bem atenção. No terceiro estado de consciência, o iniciado, ele tem que aprender a caminhar no deserto sozinho, seja sobre a luz do sol, seja sobre a luz da lua, seja sobre o calor do meio-dia, seja sobre o frio das 5 da madrugada. O iniciado, ele tem que aprender um estado ao qual ele tem que ser sóbrio, lúcido, ele tem que ser reto. É o reto pensar, o reto sentir e o reto atuar. Ele tem que começar a trabalhar um estado de integridade psíquica, integridade pessoal, ao qual o pensamento, o sentimento e o comportamento devem estar alinhados a um único propósito de vida, evitando assim os devaneios. Mantendo o estado de alerta consciente, nós precisamos de fortalecer a concentração no estado de presença do aqui e agora. No estado de presença do aqui e agora, incorporar aquilo que é o nosso próprio eu. Lembrando dessa máxima, o ser está presente aqui, agora e sempre. O ser é o ser, e a razão de ser o ser é o próprio ser, dizia o venerável mestre Samael, e nós precisamos de trazer esse ser para que o ser está presente no aqui e também no agora, eternamente sempre. Manter essa constância, e essa constância dessa frase, o ser está presente aqui agora e sempre, deve de ser forte na nossa vida como um dogma de desenvolvimento pessoal. É quase um dogma religioso. Essa é uma religião pessoal, é a religião ao qual você vai trabalhar a excelência do seu ser nessa presença, e mediante o trabalho de excelência do seu ser, você precisa de superar todo o seu passado. Você precisa de recodificar todo o seu passado. Você precisa de fazer uma programação neurolinguística nova. Você tem que formatar uma nova PNL para a sua vida, uma nova maneira de pensar, de sentir e de atuar. Esta hora você precisa de cocriar. Você precisa de imaginar conscientemente qual seria o plano ideal pela sua vida, para a sua vida. Você tem que fazer uma idealização, e baseado na ideia da idealização, vem um conceito neoplatônico que mudou o mundo, que é a ideia do ideal platônico. Então, meus amados, prestem atenção nessas fotos neoplatônicas. Todos os neoplatônicos, eles estão apontando o dedo para cima. Historicamente, esse fenômeno retrata que o importante é o ideal, o importante é a ideia, o importante é projetar, o importante é levar o plano perfeito e para a sua vida desdobradora astral. Qual que é o plano perfeito? Qual que é o sonho perfeito? Qual que é a projeção perfeita? Se você deseja projetar, você tem que conseguir manifestar a sua versão, a sua melhor versão, que é fruto do seu sonho, o seu melhor sonho sobre você mesmo. Compreende, meus amados? É muito importante trabalhar o estado dianoético. Ele é a nossa guia, é nele que nós temos que apoiar todos os dias, e esse estado ele é praticado através da autoobservação psicológica plena, ao qual nós temos que dividir a nossa atenção entre o eu observador e o eu observado. Então, nós precisamos
de ter lá dentro de nós um ponto de referência para a autoobservação psicológica de qualidade se manifestar e acontecer. Pegue a visão, preste atenção. O ponto de referência é o observador neutro. Esse observador neutro é a sua autoconsciência. Você tem que refletir a vida de acordo com um ponto de vista neutro, livre do julgamento, livre das parcialidades. Em outras palavras, você tem que tratar brita, rocha, chumbo e ouro da mesma forma. Você tem que ver aquele que vem numa classe mais baixa, média ou alta de uma mesma forma. Você tem que ter um olhar equânime e justo para com todos. Esse é um estado para praticar a consciência dianoética. Teve um grande mestre chamado Sri Chaitanya Mahaprabhu, ao qual ele fala que temos que ser humildes como uma palha seca na rua e também tolerantes quanto a árvore. Esse é o estado. Pratique a tolerância para poder penetrar o fenômeno sem se perturbar. Pega a visão, meus amados. O Buda, na sua meditação, é como se ele estivesse praticando um estado neutro para não se afetar por nenhuma das impressões vindas da vida. Preste atenção, você tem que ter um estado de autoconsciência a ponto que nenhum dos devaneios do destino afete a integridade do seu ser, do seu espírito, o seu estado de paz interior, de harmonia e de equilíbrio. É uma ideia muito especial, queridos. Essa é a nossa referência. No terceiro estado de consciência, nós temos que buscar as virtudes de Apolo. Apolo, que é o deus do sol, que traz a harmonia através da lira, através da beleza, equilibrando os padrões e organizando a vida, assim como o Sol faz dentro do nosso sistema solar. Dentro dessa busca desse equilíbrio, dessa paz e dessa harmonia, nós devemos de praticar a busca pelo quarto estado de consciência, que é a nossa própria maestria. Em marcha sempre estamos, disciplinado na constância do trabalho sobre a nossa excelência, temos que almejar a própria maestria, que é um nível de ser, lembrando que o ser é o que é, e o Moisés falou que eu sou o que eu sou. Você pode ser o que você quiser, você pode ser o que você será aqui, agora e sempre. O ser é um estado de manifestação espiritual. O ser, ele é livre, ele é liberto, ele goza do Espírito do Absoluto, porque o Espírito Santo de Deus, ele é absolutamente tudo, ele é o absolutamente todo o criado, ele manifesta sobre todas as formas. O Deus Criador, ele é o todo. E nós temos que buscar essa consciência que se funde ao todo, que se conecta direto com a fonte, que é o estado de iluminação espiritual, ou o quarto estado de consciência socrático, que é conhecido como o estado noético, o estado de nous, gnosis, gnous, nous, o conhecimento instantâneo da natureza, o conhecimento iluminado, o conhecimento transcendente, o conhecimento divino, aquele que é canalizado como foi pelo Sócrates, como foi pelo Jesus, como foi pelo Tesla, como foi pelo Chico Xavier, como foi pelo mestre Irineu, pelo Caboclo Tupinambá e muitos outros em muitos lugares do mundo. Perfeito? Nós temos que buscar a nutrição direta na fonte verdadeira, a fim de bebermos direto da fonte de Deus, a fonte que jorra e nunca
nunca seca. E aí esse é o estado iluminado, é o estado onde a consciência ela está pura e a mente ela não pensa, ela simplesmente manifesta o divino. No terceiro e no quarto estado de consciência, de anoia e nous, nós devemos de despertar o poder da nossa mente interior, ao qual eu vou dedicar uma aula exclusiva sobre o tema, e vocês chupem o tema até o caroço, até o final, pois faz base de um modelo do pensamento das escolas herméticas para o desenvolvimento psíquico do eu espiritual. Nós vamos aprofundando no nosso estudo. Em marcha sempre estamos, queridos. Vocês se perguntaram se vocês estão no mundo físico ou no mundo astral? Estão praticando a disciplina do sonho direitinho? O estado de alerta consciência no dia a dia? Quantas vezes vocês estão fazendo a pergunta, estou acordado ou estou dormindo? E quantas vezes no seu dia você está lembrando de puxar os dedos e de dar o saltinho e de fazer outros exercícios de análise do seu campo psíquico? Perfeito? Nós vamos aprofundando, amados. Tamo junto.